Então, vamos lá. Semana passada, perdão, no show anterior, nós tínhamos visto, basicamente, a importância da humildade e o que seria a verdadeira humildade. Que nós vimos que a humildade, na verdade, não é simplesmente como as pessoas mal interpretam baixa autoestima. E que, ao contrário, uma pessoa, um grande, ele sabe, ou deveria saber, o valor que ele tem. Ok? Então, inclusive, está na paraxá dessa semana sobre Moshe Rabbeinu, que posteriormente, quando nasce Moshe e tudo mais, posteriormente, a Torá nos declara que Moshe era o homem mais humilde da face da terra. A seguinte história certamente já foi registrada antes, mas eu a incluo aqui porque ela enfatiza o tema que desenvolvo no meu livro, Like Yourself and Others Will Too. Goste de você mesmo e os outros também gostarão. Já na prática, você, primeiro que nada, tem que você gostar de você. As pessoas estão preocupadas que os outros gostem de mim, quero agradar os outros, etc. Então, primeiro que nada, você tem que gostar de si mesmo. Que os outros vão gostar de você é uma consequência. Aí, na prática, é o que ele analisa naquele livro. Se alguém quiser esse livro, eu não tenho. A saber, o que ele escreve lá? Que muitas pessoas ignoram completamente as próprias forças e recursos. Tem pessoas que simplesmente não sabem apreciar e valorar o valor que eles têm. Ou seja, se dar o devido valor. Uma coisa importante, conforme a Torá, todos somos peças únicas. Baruch Hashem, mas não tem dois iguais. E cada um sendo uma peça única tem uma razão de ser. Ninguém está aqui por acaso. Ok? De fato, creio que muitos distúrbios comportamentais e emocionais resultam dessa distorção de autoimagem, que a pessoa não sabe exatamente quem ela não tem consciência do seu próprio ser. Em Cracóvia existe um shir conhecido como o shir de Itzik Rev Yekale. Conta-se que Itzik era um camponês que tinha um sonho recorrente. Sonhava repetidas vezes que, sobre certa ponte de Praga, estava enterrado um enorme tesouro que pertenceria a qualquer um que o desenterrasse. Inicialmente, Itzik não deu importância ao sonho, considerando-o absurdo. Mas, após inúmeras repetições, começou a levá-lo mais a sério. Entretanto, a situação era tão ridícula, como poderia ele, que não tinha um centavo, viajar até Praga? Mas a obsessão não lhe dava sossego. E, embora sua esposa lhe dissesse para tirar aquela ideia maluca da cabeça, ele decidiu de uma vez por todas que devia ir a Praga e encontrar o tesouro. Assim, um dia ele pegou algumas míseras provisões e partiu para lá. Quando Itzik tinha sorte, viajava de carona em algum veículo que passava. Caso contrário, caminhava mendigando restos de comida de hospedarias pelo caminho e dormindo sob as árvores. Depois de muitas semanas, Itzik chegou a Praga e procurou a ponte que vira num sonho. Mas sempre havia policiais patrulhando a área e ele não podia começar a cavar. Mas ele viu a ponte, encontrou a ponte que estava no sonho igualzinha. Dia após dia ele rondava a ponte, com a esperança de que houvesse uma interrupção na guarda e ele pudesse cavar para encontrar o tesouro. Por fim, um dos policiais aproximou-se dele. Por que você está sempre rodando esta área? Dia após dia, perguntou o guarda. O que você deseja aqui? Itzik não teve opção, senão simplesmente contar a verdade. Ele contou seu sonho repetitivo ao policial. E também as semanas de esforço até chegar a Praga, vindo de sua humilde aldeia perto de Cracóvia. O policial rolou de tanto rir. Seu tolo, disse ele. E por causa do sonho bobo, você fez essa longa viagem? Bem, eu também tinha tido um sonho repetitivo. Tinha sonhado que numa aldeia perto de Cracóvia existe uma pequena choupana que pertence a um camponês chamado Itzik Rev Yekale. E que debaixo do chão dessa choupana está enterrado um imenso tesouro. Já entenderam, não? Então, conta-se que Itzik voltou imediatamente para casa e, ao cavar o chão de terra de sua própria morada, de pobre morada, descobriu um imenso tesouro. Foi com essa fortuna que o shir
de Itzik Reviekale foi construído. Muitas pessoas procuram riqueza em lugares distantes. Procuram riquezas de todos os tipos, mas principalmente a maior de todas, a felicidade. Acreditam que pode ser encontrada em um lugar distante e gastam enorme energia à sua procura. Mal sabem elas que a felicidade que buscam se encontra dentro de si próprias. Não há necessidade de percorrer longas distâncias ou de trabalhar em terras estrangeiras. Ela está ali, ao alcance da pessoa, em seu próprio interior. Basta acreditar nisso e olhar dentro de si. Na prática, o que nós procuramos longe e distante está dentro de nós mesmos, está, como se diria, debaixo dos nossos narizes. Isso é uma coisa muito importante. A gente sabe. Hay una historia parecida del maquis de Nietzsche. Puesto que él corría. ¿Por qué está corriendo? Por la parmesana, para aquí, para allá. E la parmesana. Não, e ele falou, não, o Jaime está contando que tinha um Hassid que estava todo dia correndo de um lado para o outro, correndo, sempre estava nunca tinha tempo. O Maguid de Mesrich certa vez conseguiu deter esta pessoa e perguntar para ele, onde Vilovsti? Sabe, em árabe, quando pergunta Vilovsti, para onde você corre tanto? E aí ele respondeu, Rebbe, estou correndo atrás da Parnassá. Espera aí, quem te disse que você está correndo no sentido certo? Talvez de tanto correr, em vez de aproximar-se, você está se afastando. Ou seja, se você não para ver para onde está correndo, só correr, não adianta. Hoje em dia, justamente, vivemos uma vida frenética de correr. Mas se não paramos e pensamos para onde vamos, a gente vai pensar o tempo inteiro correndo, ao contrário, em vez de se aproximando, se afastando cada vez mais. Então, de vez em quando, tem que, como chama, puxar o promo e ver para onde estamos indo. No me equivoqué, era el maquis. Sim. Mas aqui a história é um pouco diferente. Mas minha ênfase clínica sobre a importância de obter uma autoimagem positiva e evitar a autoflagelação talvez tenha surgido de uma história a respeito do Hafetz Haim, Rav Israel Meir Cohen de Radin, que papai contou muitas vezes. O Hafetz Haim, para quem não sabe, é um grande rabino, que ele basicamente escreveu vários livros, mas uma obra principalmente ficou famosa, que é o livro que ele escreve sobre a pessoa se abster de falar mal dos outros. Como que a gente deve ser cuidadoso de não falar mal de ninguém. Ele era, podemos dizer, o lema da vida dele, o legado dele. Não é ele que inventou, está na Torá, mas ele fez disto uma bandeira, literalmente. O Hafetz Haim alcançou grande renome como sábio graças às suas obras alágicas e principalmente a sua campanha contra a maledicência e a difamação. Está vendo? O pessoal mexe com Marcelo todo dia. Eu tento te defender, você vê. Obrigado. Certa vez, o Hafetz Haim estava voltando para casa em Radin, quando a sua carruagem passou por um homem que caminhava pela estrada. O Hafetz Haim fez o motorista, na verdade, cocheiro, certo? Motorista de que tem motor. Mas eram 2 cavalos em vez de 270 cavalos. Então, o Hafetz Haim fez o motorista parar e ofereceu ao homem uma carona aterrada. Depois de entrar, o homem começou a conversar e disse que se encontrava a caminho de Radin para ver o grande tzadik, o Hafetz Haim. O Hafetz Haim deu de ombros. Eu não sei por que você está fazendo tanto esforço, observou ele. Não há nada de especial para ver esse homem. Ele é idêntico a qualquer outro. Aqui diz que era de Radin, mas ele devia ser de Buenos Aires, está humilde. Aí. Então, espera um segundo, deixa eu ver um negócio aqui. Então, o homem ficou furioso. Como você ousa falar com tanto desrespeito do maior tzadik de nossa geração? Gritou, e de tanta raiva, deu um tapa na face do Hafetz Haim. Foi falar mal do meu rabino? Entendeu? Tá certo ele. Mais tarde, em Radin,
quando o homem foi cumprimentar o Hafez Haim e nele reconheceu o homem em quem batera, caiu aos seus pés e pediu-lhe perdão. O Hafez Haim sorriu. Perdão? Não há necessidade de perdão, respondeu. Afinal, você estava defendendo minha honra, mas aprendi algo novo com essa experiência. Isso é importantíssimo. Saber aprender lições de cada experiência. Ok? Então, isso é importante. Sempre ressaltei o quanto é ruim menosprezar os outros. Agora sei que também é errado menosprezar a si mesmo. Na prática psiquiátrica, verifiquei que uma infinidade de problemas emocionais se deve ao fato de as pessoas terem uma falta de autoestima injustificada. Muitas deficiências na adaptação à vida podem ser diretamente atribuídas à distorção da autoimagem que aflige tantos. Rabino, é interessante isso, né? Porque você sabe que tem muitas pessoas que elas utilizam de sempre fazer... Às vezes você fazer piada de si próprio não tem problema, mas tem algumas pessoas, em alguns grupos, elas sempre se colocam como menor para os outros rirem, para os outros fazerem. Então, às vezes, para ser aceita no grupo, é como se ela se entendeu? Colocasse para baixo, tudo isso não é bom, né? Quando ela percebe que ela está nessa imagem, que ela está nessa posição em relação aos grupos que ela começa a se transformar e também mudar de pessoas, mudar de ambientes, né? Onde ela encontra uma autovalorização, porque isso é muito sério. A pessoa ela pode... E tem gente que vive, entendeu? Às vezes, para ter a aprovação dos outros, se depreciando. Mas não somente isso, é uma falsa humildade, como a gente falou. E a Torá nos dá uma lição muito importante, que do jeito que você se apresenta, é assim que os outros te veem. Se você se apresenta, uma coisa é ser humilde, outra coisa é ser schlepper. Uma coisa é ser humilde, outra coisa é ter baixa autoestima. Uma coisa é ser humilde, outra coisa é se fazer de ignorante, etc. Quando as pessoas precisam, depois não adianta você dizer, ninguém me dá valor. Você que não se dá valor. As pessoas veem em você o que você mostra. Então, a Torá nos conta uma passagem, quando Moshe manda os espiões para a terra de Israel, quando estavam no deserto, a Torá diz que Moshe dá para eles a missão de ir para a terra de Israel e verificar a terra, como são seus habitantes e tudo mais. Aí a Torá nos traz uma passagem, diz, quando eles voltam e dão um reporte, diz, Vanei beineinu kahagavim, vechen ainu beineyem. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos olhos deles. O Rebbe pergunta, como você sabe como você é visto pelos outros? Assim fomos aos olhos deles. Vechen ainu beineyem. Como você pode garantir como outro te viu? Então, o Rebbe diz, muito simples. Nós fomos ante os nossos próprios olhos como gafanhotos. Quando você se vê como um gafanhoto, é isso que o outro vai ver em você. Porque é isso que você vai se mostrar. É isso que você vai se apresentar. Então, o outro que vai ver? Um gafanhoto. Não vai ver você. Ou seja, a tua insignificância é o que você está vendo em si mesmo, é o que você reflete e é o que o outro vê. Então, aquilo que, complementando, que vimos na aula anterior, humildade é saber o teu verdadeiro e real valor. Senão não é humilde. Que nem uma vez, teve um rabino, não me lembro quem foi, acho que o Rebbe de Kotsk, falou que o pobre não é humilde, ele é pobre. Ele não tem do que se gabar, ele é pobre. Não é que ele é humilde. Quem é humilde? O cara que tem dinheiro, e não por isso você acha que é maior ou melhor do que os outros. Agora, o pobre, ele é pobre, não é humilde. Então, isso é uma questão muito simples, que a gente tem que saber levar em consideração. Então, o que ele ensina aqui, primeiro, uma questão importante é a gente saber dar valor a si próprio e não menosprezar-se. E menos ainda perante os outros. E tudo isso, na verdade, o que ele conclui aqui, muitos dos problemas vêm porque a pessoa não tem uma falsa imagem de si próprio e ele expressa e revela
projeta essa imagem aos outros. Então, os outros vão ver isso de você. Ok? Os dois cumes são perigosos. A baixa autoimagem, a baixa autoestima, que num caso elevado pode levar até a autoflagelação e autopunição, e a exagerada também, né? Porque pode levar ao narcisismo, a pessoa que se acha também. Sim, vaidade, orgulho. Exato. Que aí Mas é um aí... dano para ela, mas muitas vezes também para os outros que estão à volta, né? Sim, mas pelo menos as pessoas acabam vendo um grande médico. Ele pode ser muito narcisista, mas na hora da cirurgia ele resolve. Sim. Não sei se entende o que eu quero dizer. Ou seja, a gente tem que saber receber e apreciar as virtudes que a pessoa tem, não obstante os seus defeitos. Ele resolve, por exemplo, muitas vezes a cirurgia. E no hospital ele é excelente, mas em casa ele pode destruir. Não somente em casa, no ambiente, no mesmo ambiente de trabalho, mesmo no hospital, no ambiente de trabalho. Os colegas reconhecem e apreciam a capacidade dele, capacidade não, é indiscutível, entendeu? E se qualquer um deles que não está a fim de tomar um cafezinho junto com ele, mas se tiver um problema de saúde, sabe que não hesitaria duas vezes em cair na mão dele. Sim. Então, pelo menos tem essa virtude. Sim. Ok? E não estou justificando, estou dizendo que nós também temos que saber aprender e dar valor às pessoas e às virtudes que elas têm. Sem dúvida. É evidente que uma pessoa não pode, de maneira nenhuma, adaptar-se bem à realidade se por algum motivo não tem uma percepção correta dessa realidade. O próprio eu é, sem dúvida, parte da realidade. A percepção incorreta do eu resultará necessariamente em sérios desajustes. Ou seja, a pessoa não vai estar adaptada, vai estar num ambiente, numa situação totalmente errada consigo mesmo, consequentemente com os outros também. Nesses casos, a psicoterapia deveria concentrar-se, em primeiro lugar, em ajudar o indivíduo a obter correto autoconhecimento. Infelizmente, muitos psicoterapeutas preocupam-se muitas vezes em procurar patologias, carências e traumas de infância ou qualquer coisa que tenha dado errado na vida do paciente. Porque tem problemas com isso, com aquilo, a religião podou ele, sabe, não deixou ele se desenvolver, enfim, tipo de preconceitos. Isso pode, às vezes, ser inútil e seria mais benéfico para o paciente se o ajudassem a obter uma verdadeira imagem de si mesmo. E ao descobrir o que há de certo com ele, em vez de tentar saber o que há de errado. Muitas vezes é você projetando e potencializando o lado positivo, automaticamente o lado negativo desvanece. Certo? Você recuperar na pessoa a sua autoestima, a sua autovalorização, etc. Apreciação de si próprio. Não se preocupe, não vou fazer concorrência com você. O Rebbe de Kotzk sabia muito. Parceria. Entendeu? Sim, eu mando os pacientes e você cobra. O Rebbe de Kotzk. Você que está dizendo. Está vendo? Ele aceitou, não falou vamos dividir, nada. Nada, cara, ele aceitou de boa. Nada, você viu? Ele é parceiro do Jorge. O Rebbe de Kotzk sabia disso muito bem. Certa vez interrogou um recém-chegado à sua corte nos seguintes termos: meu jovem, por que você veio até aqui? Eu vim para descobrir Deus, respondeu ele. Então você fez uma viagem desnecessária, meu rapaz, continuou Rebbe. Deus está presente em toda parte. Você poderia tê-lo descoberto em sua própria casa. Então, por que eu deveria ter vindo? Perguntou o jovem. Para descobrir a si mesmo, meu jovem, completou Rebbe de Kotzk. Para descobrir a si mesmo. Deus está em casa, isso é fácil. Agora, eu posso te ajudar a descobrir a si mesmo. Isso é muito lindo. Para que serve o terapeuta? O problema da injustificada falta de autoestima, não sei se injustificada,
Na verdade, eu acho que quando ele diz injustificada, me doeu a palavra injustificada, no sentido de que todos temos um valor. Então, não deveria ter baixa autoestima. Não deveria ter esse problema. Mas acho que pode ser justificada, por isso que injustificada. Mas justificada porque às vezes a sociedade, os professores, os pais, tanto botam para baixo. Ah, você não presta. Eu sabia que você ia lá. Eu sabia que você não ia passar na prova. Puxa, sabe quando essa criança vai passar na prova? Sabe? Quando o professor tem uma colher de chá. Ou seja, na prática, não, por isso digo, não é justificada, é justificada. Muitas vezes o entorno te joga tanto para baixo que você não sabe se dá valor. Entendeu? Muitas vezes. E também, Rabino, até para vocês que têm filhos netos, uma coisa que é muito importante. Às vezes as famílias elas querem alguma coisa para uma criança e elas colocam, e quando é fora daquilo, elas não aceitam. Bravo. Repreendem. Por exemplo, é a família de médicos, eles querem que seja médico, mas o menino adora português, sabe escrever muito bem. Se ele fosse beneficiado, poderia até ser um ótimo advogado, mas não, tem que ser. Então, eles, em vez de estimularem um dom da pessoa e que isso ia fazer a ele muito mais feliz, não, eles pressionam e querem que seja isso gera muito sofrimento. Tem muito na sociedade, por exemplo, isso daqui que você está falando, tem, por exemplo, pais que exigem que o filho tenha que ser profissional, tem que ter uma carreira. Se o filho é um vendedor nato, ele gosta de vender, não precisa de formação acadêmica para ser vendedor. Exato. Olha o império que montou Samuel Klein. Sim. Eu não sei que faculdade estudou José Safra. Sim. Que Deus o tenha num bom lugar os dois. Exato. Vamos ser honestos. E levantaram impérios. Não, Silvio Santos é uma narrativa, fez letras. Entendeu? Um grande economista, administração. Não precisa. Mas tem pais que acham que se o filho não se forma numa boa universidade, não tem chance na vida. É verdade que poderia ser melhores chances, mas devemos saber que todas essas universidades, escolas, cursos superiores são meios onde você vai se capacitar para desempenhar uma determinada função. Você quer ser psicólogo, então tem que fazer psicologia. Agora, para vender, não precisa estudar uma faculdade para ser um bom vendedor ou um comerciante nato, eventualmente. Ou seja o que for. O que requer é muitas horas de sacrifício, muitas horas de dedicação. Tem gente que tem um dom, mas mesmo esse dom, ele precisa o quê? Treinar. Esses dias aqui com Pelé, teve quantas matérias do falecimento de Pelé, quantas matérias sobre Pelé, que no nome em hebraico significa, como chama, milagroso, e de repente que um Pelé é algo assombroso, sabe? No sentido de você ficar perplexo de tanta grandeza, ok? Então, o Seniflaot, daí vem a palavra. E nós falamos de José Pelé. Então, o que significa Pelé? Pelé é algo maravilhoso. Mas quantas horas o homem não treinava? Sim. Para justamente desenvolver essa habilidade e essa aptidão que Deus deu a ele. E o pai que incentivou, motivou, ou ele mesmo, sei lá. Entendeu? Sim, mas o filho também é jogador. O Zico era um que chegava 2 horas antes do horário do treino e ia embora 2 horas depois do horário do treino para ficar treinando mais do que os outros. Por isso que eu estou dizendo, entendeu? Então, o que acontece? Todo mundo vê o resultado. Teve agora com o negócio do Mundial, o gol do Richarlison, que foi escolhido o gol mais bonito da Copa. Ele mesmo falou que quantas horas ele treinava esse tipo de lance. Horas e horas. Para quê? Para chegar uma vez, um instante e ele poder aplicar. Mas ele ficava treinando e treinando e treinando. Então, na prática, o que eu quero dizer aqui? Deus te dá um dom. Você tem que desenvolver e tem que treinar e praticar. Para alguns que, na prática, têm uma aptidão para uma coisa e estão na função errada, porque pensam que isso foi... Não, hoje em dia tem que ser médico. Entendeu? Então, não é verdade. Você tem que saber incentivar e motivar e desenvolver as aptidões naturais que a pessoa nasceu. Então, voltando ao junto. Bom dia. Então, isto aqui, é importante que diz aqui. Existem famílias que manifestam como uma unidade essa falta
E isso também pode se aplicar a comunidades e nações inteiras, onde de alguma maneira prevêem e decidem o que a pessoa tem que, de alguma maneira, fazer. Uma das muitas consequências negativas do fato de os judeus terem vivido em meio a comunidades hostis é que muitos desenvolveram um complexo de exílio, que significa que se expressa como a autoanulação e subservivência. Porque na prática é isso que acontece. Eu viajava certa vez em um ônibus, trajando minhas roupas habituais, usando um grande chapéu e um longo casaco pretos. Um homem se aproximou de mim e disse: eu acho vergonhoso que sua aparência seja tão diferente. Não há necessidade de que os judeus nos Estados Unidos sejam tão fáceis de identificar, com barbas longas e chapéus pretos. Sinto muito, senhor, respondi-lhe. Não sou judeu, eu sou Amish. E assim que nós nos vestimos. O homem tentou se desculpar. Oh, eu sinto muitíssimo, meu senhor, desculpou-se. Eu não queria ofendê-lo. Acho que o senhor devia orgulhar-se de preservar suas tradições. Pois bem, Pois bem, retorqui. Se eu for Amish, então minha barba e meu chapéu preto não incomodam. E eu deveria orgulhar-me de minhas tradições. Mas se for judeu, devo me envergonhar do meu judaísmo? O que há de errado com você? Que é capaz de respeitar os outros, mas não é capaz de respeitar a si mesmo. Certamente, é chegada a hora em que devemos sentir orgulho de nosso legado, de quem somos, de por que existimos e para que existimos. Duas histórias verídicas. Se você vier mais perto, o pessoal pode ouvir. Vou para mais alto. A segunda história não dá para gravar. Tá bom. Toma uma história. Quando o judeu foi para o Oriente procurar espiritualidade, e tem muitos, né, que fazem isso. Ele chegou a se encontrar com o Dalai Lama. O Dalai Lama falou: você é judeu? Você deve, eu sou verso judeu? Ele falou: sim. Então, pode voltar para casa, você tem tudo, você não precisa de mais nada. Tudo está ali, você tem tudo o que precisa. Agora, a segunda história, precisa desligar ali. Um bom dia, pessoal. Bom dia.